No capítulo anterior, Shiryu percebeu que 11 havia melhorado muito. Então, ele decidiu lhe dar uma experiência real de luta. Então, eles foram a uma academia e se inscreveram para uma luta. Como era de se esperar, 11 dominou seu oponente e venceu metade da batalha. Passando para a próxima parte, Shiryu desconvocou 11 para que ele pudesse ter o descanso que merecia. De repente, Shinkai interagiu com Shiryu, perguntando se ele também era um treinador de Pinshin, ou talvez um aluno. Ele não queria ser grosseiro, apenas queria saber para quem ele havia perdido, pois sua força era incrível. Felizmente, Shiryu não se incomodou com suas perguntas, então lhe disse quem era e afirmou que havia se formado na cidade glacial, o que surpreendeu Shinkai, já que o distrito de Pinshin era apenas um subúrbio da cidade glacial. Então era natural que a qualidade da educação lá fosse inferior à da cidade. Como resultado, alguns alunos com excelentes resultados acadêmicos se esforçam para se matricular em escolas da cidade, enquanto ele ou ela é um aluno excepcional em Pinshin. Comparado a um aluno da cidade, ele não é nada. No entanto, ele não entende muito bem a diferença entre eles, então supõe que Shiryu deve ser um dos mais notáveis jovens treinadores da cidade. Com isso, ele se deu conta de que sempre há alguém melhor do que ele, então decidiu se esforçar mais. Mas assim que Shiryu deixou o local, Shinkai percebeu que algo não estava certo no que Shiryu havia dito, pois ele também estava se formando em breve e faltava um mês para a formatura. Mas Shiryu disse que havia se formado recentemente. O árbitro notou que Shinkai estava se referindo ao momento da formatura do curso de combate, então ele apontou que os outros cursos, como de árbitro, medicina e criação, se formam mais cedo por causa de seus estágios e colocações de trabalho. Isso chocou enormemente, porque quem o derrotou não era nem mesmo um major de combate. Para aumentar seus problemas, o árbitro lembrou de que seu tatu de gelo precisa de tratamento e, além disso, era uma luta de jogo. Então ele terá que pagar as despesas de seu oponente. Enquanto isso, Shiryu ficou surpreso com o fato de não poder desafiar oponentes de nível mais alto, ao que o funcionário lembrou de que essas são as regras. Os treinadores serão agrupados de acordo com os níveis de suas feras de estimação, e isso porque o oponente pode não querer enfrentar alguém mais fraco do que ele, o que o desaponta, pois ele sabe que todos já viram a luta que ele venceu facilmente com seu Iron Eater. Esse tinha um upgrade de combate para o nível experiente, então seria difícil para ele encontrar um adversário, a menos que fosse alguém na categoria de nível 7 a 10. Mas não era um beco sem saída, pois o funcionário sugeriu que ele poderia escolher lutar com alguém que conhecesse e que poderia contratar uma arena, e eles forneceriam os outros serviços. Infelizmente, como Shiryu era introvertido, ele nem sabia onde procurar um oponente e não conhecia ninguém lá. Portanto, ele apenas agradeceu ao funcionário e saiu do local para ir até a associação de treinadores, já que ela também desempenha o papel de aceitar e anunciar missões com recompensas, em que os treinadores podem fazer missões lá e serem recompensados depois de concluí-las. E a lista de missões já foi preparada para os treinadores em treinamento. Portanto, os trainers serão colocados à prova nessas missões. Isso é semelhante ao Wilderness Training organizado a cada 3 meses pela Associação de Treinadores em Pinshin para treinadores estagiários, e esses programas têm o objetivo de treinar treinadores estagiários locais, pois cada cidade quer ter mais treinadores profissionais que também sejam capazes. Isso significa que as missões e sessões do Wilderness Training são projetadas para ajudar os trainers em treinamento a construir suas bases, enquanto as missões abaixo do nível transcendente são focadas no treinamento de trainers e seus animais de estimação. O objetivo principal é fornecer instalações de treinamento para treinadores em treinamento, portanto, missões como essas são exaustivas e não remuneradas. Talvez ele pudesse ganhar mais fazendo com que seus animais de estimação transportassem tijolos, mas encontrar um oponente adequado nessas missões é mais importante do que ganhar dinheiro. Mesmo que não consiga encontrar um oponente adequado, ele sempre pode encontrar missões adequadas para o treinamento do Eleven. Shiryu está determinado a fazer isso, porque ele leva em conta a saúde física e mental de Eleven, então ele não pode deixá-lo treinar em casa o tempo todo, pois fazê-lo pular de um prédio dia após dia certamente perturbaria sua mente. E ele notou que Eleven estava claramente encantado após a luta. Com isso, ele foi em frente e deu uma olhada na missão estar primeiro. No entanto, isso o surpreendeu, na melhor das hipóteses, porque é uma missão que exige que ele capture vadios organizados que se tornaram um sindicato de ladrões. Mas, considerando os níveis de inteligência de algumas feras transcendentes, é perfeitamente possível que elas formem um sindicato, o que fez Shiryu se perguntar o que elas roubaram, e ele deixou passar essa missão por causa de seu absurdo, então passou para a próxima missão. Mas, para seu desânimo, a missão era procurar um animal de estimação do tipo vento para um companheiro de treinamento, então ele também deixou isso passar. Com isso, já se passou 1 hora, mas Shiryu ainda não decidiu qual missão vai aceitar, pois nenhuma delas é adequada para Eleven,
e algumas das missões são claramente destinadas a contratar treinadores como mão de obra barata, como a missão de pegar gafanhotos vivos, por exemplo, que um restaurante local emitiu. Embora os gafanhotos sejam bestas transcendentes, eles são pragas agrícolas e também são uma iguaria, e é mais barato para eles obter gafanhotos dessa forma, em vez de comprá-los de criadores. A única desvantagem é que é menos eficaz dessa forma, mas claramente não se trata de uma missão urgente com limite de tempo. Portanto, essa missão parece apropriada, mas Eleven não pode voar, o que significa que será difícil para ele concluir essa missão, pois os gafanhotos do vento podem usar a habilidade Wind Wing. Além disso, eles são rápidos e ágeis, enquanto a Eleven só poderia endurecer todo o seu corpo para lidar com o ataque rápido do tatu de gelo, e a velocidade de reação e a visão da Eleven estarão em desvantagem contra oponentes rápidos e ágeis. Como resultado, Shiryu percebeu que deveria ensinar a Super Seed a Eleven para a próxima vez, porque um Iron ia ter com força explosiva, juntamente com a Super Seed, que lhe permite detectar com precisão os ataques de seu oponente. Certamente melhorará o poder de combate da Eleven. E, tendo ensinado a Super Seed a Eleven, ele pode deixá-lo participar dessa missão para treinar seus reflexos. Então ele aguarda a próxima missão com grande esperança. Felizmente, essa missão parece mais apropriada no momento, já que os ratos terrestres estão no fundo do mundo dos animais de estimação, e sua habilidade racial é a fuga da terra, que só permite que eles fujam para o subsolo. Em termos de força de combate, os ratos terrestres estão no mesmo nível dos cães vadios, de modo que os adultos podem até enfrentá-los com uma arma na mão. No entanto, os ratos terrestres se reproduzem rapidamente, por isso, geralmente há uma grande quantidade deles. Além disso, eles são ágeis e se agrupam quando ameaçados, portanto a ameaça dos ratos não pode ser julgada apenas pelo seu nível. Infelizmente, sua ação habitual é fugir sempre que encontram outra criatura, a menos que não tenham outra escolha. Caso contrário, eles seriam um incômodo ainda maior. Mesmo assim, eles são piores do que os gafanhotos do vento. Eles são chamados de uma das 4 grandes pragas. Embora haja menos deles nas cidades, eles são abundantes nos vilarejos e é difícil se livrar deles completamente, o que causa dor de cabeça a todos. Portanto, várias aldeias do distrito de Pinchin emitirão coletivamente a missão de exterminar os ratos terrestres. Essa é uma missão de longo prazo. Os treinadores formam grupos e saem para exterminar os ratos todos os dias. Com isso em mente, Shiryu decidiu assumir essa missão. Embora exterminar ratos terrestres possa não ser mais fácil do que capturar gafanhotos vivos, pode ser uma boa oportunidade para treinar os reflexos de Eleven, pois ela terá de localizar os ratos terrestres e eliminá-los antes que escapem. Assim como no jogo Vaca Mole, Shiryu acha que é melhor assim, já que o Harden de Eleven já está no nível de experiência, então é hora de trabalhar em outra coisa para variar. Por acaso, Shinkai também estava lá, então ele interagiu com ele sem hesitar. Shinkai se perguntou que tipo de missões uma elite como Shiryu poderia realizar, então pediu a Shiryu que aprendesse com suas escolhas. Mas, para sua surpresa, era o extermínio das toupeiras, que Shiryu faria por conta própria. Essa reação o deixou intrigado, então ele perguntou qual era o problema, ao que ele explicou que as pessoas geralmente aceitam essa missão em grupo, porque os ratos terrestres são astutos, portanto, é mais fácil eliminá-los trabalhando com o outro. Depois que ele terminou de explicar, ele aproveitou a chance de estar com esse especialista e não hesitou em perguntar se poderia formar uma equipe com ele, o que surpreendeu Shiryu, porque, até onde ele sabia, ele não era uma mulher bonita e havia aniquilado Shinkai na última luta, então ele pensou que não havia motivo para ele fazer isso, então tentou recusar a oferta gentilmente, dizendo que os dois não fariam muita diferença. Mas como Shinkai era muito sensível, ele não entendeu a mensagem que Shiryu estava lhe enviando e, como Shinkai também estava determinado a participar, ele declarou que pediria a 2 de seus colegas que se juntassem a eles, para que um deles pudesse deter os ratos enquanto os outros atacavam. Dessa forma, será mais eficaz, o que Shiryu acha um exagero. Então, Shinkai diz que um punhado de ratos terrestres não é nada a temer, mas se eles se reunirem em grande número, será difícil lidar com eles. Então Shiryu percebe que não seria uma má ideia formar um grupo. Além disso, ele não pode ficar recluso para sempre, então aceita a proposta de Shinkai de formar um grupo padrão de 4 membros, o que deixa Shinkai empolgado, pois tudo o que ele queria era ver como Shiryu treina sua fera de estimação. Como ele pode treinar bem um comedor de ferro preguiçoso? Mais tarde, Shiryu retorna ao Salão das 100 Ervas, o que surpreende o funcionário, pois é sua terceira visita neste mês, e ele se pergunta o que ele faz para viver. Ao mesmo tempo, Shiryu percebe a suspeita no rosto do funcionário, então justifica que seu Iron é ter treinado e lutado muito ultimamente, e que ele sempre teve uma constituição frágil desde jovem, por isso precisa da pílula.
Mas o funcionário não acreditou em seu discurso. No entanto, ele deu a Shiryu os suplementos que ele pediu de qualquer forma, já que Shiryu era seu melhor cliente, enquanto Shiryu agora está pensando em trocar de fornecedor para proteger sua reputação. Momentos depois, Shiryu e Eleven estão comendo como loucos. Depois disso, eles estão cheios de energia, então Shiryu imediatamente ordena que Eleven se aproxime dele, porque está na hora de ele aprender uma nova habilidade, o que tem adiado Eleven. Afinal de contas, ele sempre quis dizer que é forte por causa de seu próprio trabalho. No entanto, ele nunca poderá dizer isso agora, pois Shiryu lhe ensina a supervisão, que ele pode ativar usando energia mental. Com isso, sua visão deve ser melhorada e ele deve ser capaz de enxergar claramente à noite. Então, depois que Shiryu terminou, Eleven saiu para ver a eficácia de sua nova habilidade. Para sua surpresa, a habilidade era super eficaz, o que o deixou muito feliz, porque agora seria mais fácil para ele treinar à noite. Com isso, ele compensaria todo o tempo que havia perdido com preguiça. Enquanto isso, Shiryu estava chocado com o fato de que seu manual de habilidades agora tinha um tempo de recarga de 48 horas, mas vendo Eleven com um espírito tão elevado, ele decidiu não se preocupar com isso e apenas se concentrar na recuperação, esperando que Eleven não batesse em nenhuma tábua de aço hoje à noite para que ele pudesse ter uma boa noite de sono. Enquanto isso, de volta à residência de Shinkai, ele estava conversando com seus colegas de classe, pedindo que se juntassem a ele na missão do rato terrestre amanhã. Mas, para sua surpresa, Xuanjiu responde dizendo que o viu na arena, fazendo com que ele cuspisse sua bebida. Com isso, ele responde em pânico, fingindo ignorância, infelizmente para ele. Yui viu tudo. Agora Shinkai percebeu que sua reputação está arruinada, porque se ela realmente viu exatamente o que aconteceu com ele na arena, isso significa que todas as garotas da classe saberão disso. E também significa que toda a classe saberá que ele foi derrotado por um cara lambda. E para aumentar suas surpresas, Yui se perguntou se ele conhecia esse treinador, porque ela estava pensando em pedir conselhos a ele sobre como criar um Iron Eater, mas ele saiu muito cedo e ela não conseguiu alcançá-lo. Shinkai respondeu que ela tinha vindo ao lugar certo, já que eles precisavam de 2 membros, e pediu a Yui para encontrar outro treinador com um animal de estimação do tipo controle, porque eles já tinham poder de ataque suficiente. No dia seguinte, eles se encontraram em seu ponto de encontro, mas Shiryu estava sem dormir, não por causa de Eleven, pois ele estava disposto a dormir na noite passada, mas porque os efeitos colaterais das habilidades de ensino eram muito fortes. Enquanto se perguntavam onde os outros estavam, eles chegaram por coincidência, cumprimentando-os casualmente. Então, Shinkai os apresenta a Shiryu, Xuan Yui, sua colega de classe, e a outra garota que é amiga de Yui, uma treinadora da escola experimental, Yu Jingjing, a quem Shiryu educadamente cumprimenta. Mas, surpreendentemente, Shiryu já as fez se levantar. As garotas já o estão chamando de mestre, o que o confunde porque, até onde ele sabe, ele não fez nada. Então Shinkai explica o motivo, dizendo que elas assistiram à partida de ontem. Agora que isso está resolvido, Shinkai pede que elas apresentem suas feras. E eles fazem isso. Shinkai com seu tatu de gelo, Yui com seu devorador de ferro nível 6, que foi endurecido para o nível iniciante, o que a deixou envergonhada porque o devorador de ferro de Shiryu já superou dela em nível de habilidade, e as silvas nível 6 de Jingjing, que tem amaranhados no nível experiente. E finalmente, o devorador de ferro de Shiryu, nível 5, que se endureceu até o nível profissional, o que eles não podiam imaginar, enquanto Shiryu notava como seus colegas de equipe estavam surpresos com sua fera de estimação, mas ele tem certeza de que a pergunta dele será respondida quando virem o quanto Eleven trabalha duro. Com isso, todos se inscrevem para a missão, que começa às 8 horas em ponto.